Bom, boa noite a todos oficialmente agora. Vamos estar dando início ao nosso estudo de hoje. É o nosso dia 28, né, 28º dia do nosso estudo. Hoje a gente vai estar nos preparativos para a meditação da purificação da consciência, né? Nós vamos fazer a leitura da purificação. E antes até de fazer a oração, até para a gente, para introduzir hoje, é, a Lê estava comentando comigo ontem, né? E tem um detalhe aqui importante que está escrito aqui e são detalhes que a gente vai pegando aos poucos, né? Para a gente fazer uma conexão com o Pai, tanto na meditação e para a gente fazer um bom trabalho de purificação de consciência, de reprogramação mental, é importantíssimo a gente estar entrando no estado de silêncio profundo. Porque se a gente não entra no silêncio profundo, né, que alguns chamam aí até de auto-hipnose ou de no estado de alfa profundo, né, alguns outros falam, se a gente não entra nesse estado, a gente não consegue fazer a devida purificação, né, se a gente não entra num estado de vazio. Então, antes da gente até fazer a oração hoje, eu vou pedir para o Antônio falar um pouquinho. Ele vai ensinar uma técnica de como a gente entra no silêncio, né? Então ele vai explicar um pouquinho a técnica, a gente vai depois exercitar essa técnica e quando a gente estiver nesse silêncio, aí eu vou estar fazendo a oração para a gente se conectar com a consciência crística e fazer a leitura de hoje. E essa mesma técnica é legal, se vocês puderem colocar em prática aí durante a semana, nas meditações de vocês, para que no exercício, para quando a gente for fazer a purificação mesmo na próxima segunda, a gente consiga entrar nesse estado de silêncio profundo que é para purificação, fazer o trabalho, para conseguir fazer o trabalho que precisa ser feito em todos nós, né? Então, vou passar a palavra aí para o Antônio. Antônio, pode começar aí um pouquinho. Olá, sim. Vamos conversar um pouco a respeito da meditação e de estarmos na presença e também de estarmos entrando no silêncio, né? Quando as pessoas falam de meditação que você precisa estar em silêncio, na verdade, não é o silêncio exterior, né? Você pode estar do lado de uma avenida movimentada ou de uma construção, enfim, mas você vai fazer o quê? Você vai fazer um silêncio na sua mente. Esse é o ponto. Então, eu vou descrever alguns passos que podem nos levar de uma forma tranquila, segura, até esse momento do silêncio da mente e da quietude. Ao final, se vocês tiverem dúvidas, terei o maior prazer em conversar com vocês a respeito dela. Tá? Posso começar? Vai fundo. Tá bom. Vamos fazer uma suposição de que uma pessoa está querendo fazer a sua conexão com o silêncio, né? Para então poder estar conversando com a fonte. O que essa pessoa precisa fazer? Essa pessoa vai se sentar numa posição que seja confortável para ela e numa posição em que a coluna esteja mais ereta possível. Tá? Nesse instante, isso é importante porque a partir do momento que nós nos sentamos com esse propósito, tudo a partir daí já é especial. Vamos lá. A pessoa se sentou, a pessoa vai buscar algum ponto de tensão no seu corpo. Opa, eu estou sentado aqui nessa almofada, no chão, mas parece que tem alguma coisa aqui me incomodando, eu vou olhar o que é. Você não pode ter, por exemplo, as mulheres, no caso, um sutiã que esteja, né, marcando, ferindo ou incomodando. Nada disso. Porque se você continuar com algo que esteja chamando a sua atenção, você vai ter dificuldades no processo. Perdão. Então você se sentou
de uma forma confortável. Não necessariamente precisa estar em posição de lótus. Você pode se sentar numa poltrona confortável desde que a sua coluna esteja ereta, né? Se você quiser se sentar com pernas cruzadas, use uma almofada alta, porque isso vai te dar um conforto nos joelhos que você não vai se sentir incomodado. Então, nós nos sentamos com esse propósito. Qual que é o processo agora? O processo agora é fazer 3 respirações mais profundas que você puder. Você vai puxar o ar como se fosse aquela barriguinha de nenê, enchendo a barriga, depois enchendo o peito, você vai prender esse ar por meio segundo e soltar. Você vai repetir isso por 3 vezes. Ok? O fato de você respirar lentamente já vai te trazer alguma calma. Então você vai se proteger. Você vai fazer uma oração, você vai fechar seus olhos e vai falar direto com a fonte, né? Querida fonte criadora, Pai, Mãe, Vida, eu quero me conectar com você, desejo chamar os meus mentores, meus anjos, meus devas, para esse momento de reconexão contigo. Esteja presente. Né? Faça a sua oração, faça a sua conexão. Você pode fazer uma proteção. Quando você estiver respirando, já concentrar a sua atenção no chakra cardíaco, no seu coração, e você vai visualizar a sua centelha da fonte criadora se expandindo. Ela vai se expandir como se você estivesse ficando dentro de uma bola de luz dourada e branca. Tá. Só que essa bola de luz, ela não está fora de você. Ela interpenetra você também. Ela te protege, mas ela está dentro de você. É como se você estivesse sendo dentro de uma piscina de luz, né? Só que cheia de água, cheia dessa luz também. Essa é a forma. Nesse instante, nós começamos a fazer os exercícios para a presença e nos levar lá ao silêncio. Depois que você fez a sua respiração, depois que você fez a sua proteção, aí você vai começar a prestar atenção no ambiente em que você está. Você vai trazer sua presença para aquele instante, para aquele momento. Aí, aquilo que as pessoas reclamam dos barulhos, você vai utilizar agora. Você vai prestar atenção nos ruídos, uma atenção plena. Você vai prestar atenção no ar que está tocando a sua pele, se está frio, se está quente. Na poltrona ou na almofada, em contato com o seu corpo, você vai estar ali presente. Até aí, tudo bem? Alô? Estamos ouvindo. Ok. Então, você já se sentou, já respirou, fez a sua respiração para se acalmar e já fez a sua proteção. Agora você está trazendo a sua consciência para o presente. Por quê, gente? Porque nós nunca fomos ensinados a estar no presente. Nós, quase todo o tempo, nós estamos aqui, mas pensando no trabalho, o que deu certo ou o que deu errado, hoje, ontem, semana passada, na família, no próximo encontro da semana que vem com familiares, no quando eu vou encontrar com alguém, com algum amigo. Nós nunca estamos, né, aqui. Por quê? Porque a nossa mente, a função dela é nos lembrar das coisas que nós precisamos fazer. E nós, pacificamente, sempre aceitamos que ela funcionasse sozinha. Só que, a partir desse instante, nós vamos, depois de ter prestado atenção no ambiente, nos detalhes do ambiente que eu estou, nós vamos começar a prestar atenção nos nossos pensamentos. Você está sentada, tranquila, respirando já normalmente, não precisa mais fazer aquelas respirações profundas, não é? Então você vai se concentrar no presente, no que você está fazendo, que é a sua respiração. Por quê?
Porque a mente, nesse instante, ela vai funcionar como uma criança que vai ficar pedindo para você ininterruptamente coisas. Você já fez a sua agenda de manhã? Você já preparou o seu lanche? Você já preparou o jantar? Você lembra que fulano fez com você hoje? Ela vai ficar falando o tempo todo, tirando você da presença e do silêncio. E isso, se você começar a conversar com ela, por exemplo, chega na sua mente o pensamento de fazer a sua agenda para amanhã. Aí, ao invés de você deixar que esse pensamento passe e vá embora, você segura esse pensamento e fala: ah, sim, eu tenho que me lembrar de colocar tal compromisso 10 e 11 horas. Você já perdeu o seu exercício. Você não pode, nesse instante que você está se dedicando à presença, interagir com nenhum pensamento que vê a sua mente. Isso é presença. Por quê? A mente vai trazer para você pensamentos que vão colocar você no futuro ou no passado. Essa é a função dela. O que nós vamos fazer? Gentilmente, nós vamos deixar que os pensamentos cheguem e que se vão. Nós não vamos travar diálogo com eles, nenhum deles. Você está ali por 10, 15, 20 minutos, isso não vai fazer diferença na sua agenda, no seu dia. Então esse momento é para você estar presente. Presente. Qualquer pensamento que chegue, o objetivo dele é tirar você do presente. Então você vai simplesmente deixar que ele chegue, ele vai falar com você: você precisa fazer sua agenda, colocar tal compromisso. Você continua observando, né, a sua respiração, simplesmente. O ar entrando e o ar saindo. Por que eu peço para vocês observarem a respiração com atenção nesses momentos? Porque a mente, ela precisa de algo para fazer. E quando você foca na sua respiração, você está focada no presente e você está, entre aspas, fazendo com que a mente se concentre em alguma coisa que é do presente. E vocês vão perceber uma coisa muito interessante. Isso é muito difícil no começo. Mas com o passar do tempo, estou falando assim, passar do tempo aí, após os 5 minutos, por exemplo, vocês vão perceber que aqueles pensamentos que chegavam na sua mente, um atrás do outro, um colado no outro, tanto para coisas do futuro quanto para coisas do passado, vocês vão começar a perceber que esses pensamentos, eles não vão mais estar um colado no outro. Esse é o ponto. Você vai começar a perceber que tem um espaço entre um pensamento e o outro. Não longo, espaço curtinho. O que você faz? Continua da mesma forma, prestando atenção na sua respiração. E os pensamentos vão continuar chegando e você vai simplesmente deixar que passem. Não vá interagir com eles. Ok? Pensamentos vão chegando, vão passando. E da mesma forma daquela criança birrenta que ficava te chamando a atenção, você, né, deixou ela mais pacífica, ela vai te pedir com menos frequência. E os pensamentos vão diminuir, né, aquela frequência do início, um colado no outro, vai ter um espaço. A partir do momento que você percebe isso e continua a persistir, esse espaço entre os pensamentos que chegam para você, eles vão se tornando maiores, cada vez mais dilatados. Consequentemente, menos pensamentos, uma frequência menor de pensamentos chegando. Quando você perceber que esses pensamentos já estão espaçados, bastante espaçados, você vai pegar a sua consciência, todo o seu foco, e vai colocar nesse espaço entre os pensamentos.
Nesse instante, não haverá mais respiração, não haverá mais ambiente, não haverá mais nada. Nada. É você e o silêncio. Algumas pessoas dizem que é possível parar a mente, a força. Não é possível. É uma pessoa que não experimentou, na verdade, o que é o silêncio da mente. Você tem que levar a mente com carinho, com cuidado, até esse ponto. Quando você perceber que os pensamentos estão distanciados uns dos outros, você vai pegar a sua consciência e colocá-la integralmente entre um pensamento e outro, e aí sim você tem o controle. Agora nenhum pensamento chega, porque você, dessa posição, você não permite que o pensamento tome a sua atenção. Não estamos mais falando de mente, estamos falando de consciência. Nesse momento você está em silêncio. É a partir daí que as coisas começam a funcionar. Experimente, a partir desse momento, fazer uma oração. Sinta a vibração que você vai perceber fazendo uma oração, né, com esse estado de consciência. Você faça os seus contatos com a fonte criadora a partir daí. Faça para ela, coloque para ela todas as questões que você deseja colocar. E esteja receptiva, porque as respostas virão em intuição. As respostas virão de uma forma incrivelmente precisas, sabe? E é uma prática que precisa ser feita com constância. Sugiro vocês a praticarem pelo menos 10 minutos, pelo menos 21 dias seguidos. Sendo que, se você pular um dia, você começa a contar do primeiro dia novamente. Isso é muito importante. Agora, uma outra questão que é importante é que vocês não julguem, não comparem, não tenham expectativa. Poxa, eu vou fazer esse exercício da presença e entrar em silêncio e meditar. Eu já vou ter um monte de resultados? Não sei. Isso é particular. Eu não sei o que cada um de nós fez nas outras vidas. Se nós já começamos esse caminho lá atrás, provavelmente teremos resultados surpreendentes. Mas se nós começamos há menos tempo, nós vamos precisar de dedicação, de carinho, de atenção. E não adianta nós tentarmos entender, na maioria das vezes, as coisas que chegam usando o nosso racional. Por quê? Porque a mente, ela só entende isso, Cristo mesmo falou na carta do nosso estudo passado, só entende o que ela vivenciou. E você ali vai estar tratando com níveis diferentes, né, de consciência. Então, a mente, ela não tem como julgar, como entender. Se você tentar fazer isso, ela vai simplesmente atrapalhar todo o seu processo. Perfeito? Alô? Muito bom, Antônio. Alguém aí? Muito bom, muito bom. Tá me ouvindo? Sim, sim. Estou terminando, tá, Cristian? Ah, tá jóia. Então, gente, relembrem esses passos, sabe? Desde o momento em que você se dispõe a fazer esse exercício, essa prática de chamar sua atenção para o aqui, para o agora, saiba que os pensamentos que a mente traz, e às vezes nem é a mente quem traz esses pensamentos, eles vão tentar tirar você a todo custo desse estado de presença. Você tem que sempre se lembrar disso. Onde estou? O que eu estou fazendo? Isso é muito, você se centrar, estar em presença. Isso é importantíssimo. E esse exercício, essa parte de você deixar que os pensamentos passem sem interagir com eles durante essa prática, é uma chave muito importante. Porque muitas pessoas desistem
de meditar, desistem de entrar em estado de presença, porque simplesmente começam a interagir com os pensamentos que estão chegando, quando na verdade elas precisam deixar que passem, não interagir, esperar que o espaço entre eles vá aumentando, até que chegue um momento em que você coloca a sua consciência entre dois pensamentos, nesse espaço que existe. A partir daí você tem o controle para não permitir que a mente coloque nenhum pensamento para você. É isso. Em resumo, é isso. Alguma dúvida? Se alguém quiser perguntar alguma coisa agora, a Rafa e a Cris que entraram agora e a Paty que entrou no meio, né? A gente não começou a leitura ainda, nem a oração. A gente o Antônio está passando uma técnica para silenciar, né? Então até se vocês puderem ouvir depois de novo a gravação, né? Até para isso, por quê? Para que vocês comecem a praticar isso essa semana, porque para qualquer... isso que o Antônio falou é importantíssimo, porque quando a gente entra no silêncio, Cristo nos ensina a fazer a oração das cartas, né? Que é aquela oração que eu sempre faço no início. Mas cada um pode fazer a sua própria oração quando estiver na sua meditação em casa. E é importante por quê? Porque é nesse estado de silêncio profundo que a gente consegue purificar nossa consciência, que a gente consegue se conectar com o Criador numa meditação, que a gente consegue fazer o trabalho efetivo da purificação da consciência. Porque como o Antônio falou, quando a gente entra nesse silêncio profundo, que está a nossa consciência, a gente começa a fazer os pedidos, no exercício da purificação, no caso, que é para limpar a nossa consciência e depois para colocar aquilo que a gente quer, quando a gente está nesse estado de silêncio profundo é que o trabalho é feito internamente e a nossa mente começa a ser totalmente reprogramada. Então a reprogramação mental funciona exatamente dessa forma, a visualização criativa funciona efetivamente dessa forma para a gente atrair o que a gente quer, né? E visualizar o nosso futuro, a nossa mudança de vida. Então é nesse estado que a gente se conecta com o Criador. E no capítulo da meditação, a gente vai, na carta 8 que vai falar, Cristo chama isso de, muitas vezes, essa dificuldade inicial que o Antônio comentou, que a gente vai ter essa briga com os pensamentos, acaba dando até um nervosismo na mente, na consciência. Por quê? Porque a gente começa a se deparar com um muro negro, né? E esse muro negro, às vezes, a pessoa a mente fica tentando controlar, e se a gente não está no estado pleno de presença, a mente acaba controlando e a gente não consegue acessar esse estado de alfa profundo, né? Esse estado de controle, né? Christian, pode falar. Posso falar 2 pontos para concluir? Pode falar. Tá. O primeiro deles preste atenção em como está o seu emocional, a sua mente, quando você for começar a fazer o exercício. Se, por exemplo, você teve uma discussão com uma pessoa querida, ou se você está extremamente ansiosa, lembre daqueles exercícios da respiração que eu passei. Se você estiver muito ansiosa, são 10 respirações longas, né? Puxando o ar e soltando por mais tempo, se estiver ansiosa. Ou se estiver triste, melancólica, puxando mais o ar do que soltando. Né? Isso está no nosso grupo, lá nos áudios de cima. Né? E alguma outra coisa, essa era uma das coisas para você, né, tentar equalizar o máximo possível, né, antes de começar essa prática que eu descrevi hoje desde o início. Né? Você vê como você está, sinta como você está. Se você estiver muito ansiosa, use essa prática antes de começar a meditação e o estado de presença. Se você estiver muito triste, também faça isso, só que inspirando mais do que expirando. Um outro ponto, quando você estiver nesse estado que eu chamei de ponto zero, que é quando você interrompe o fluxo dos pensamentos e fica no silêncio da mente, não
tenha medo de nada, tá? Porque é normal que as pessoas vejam muitas coisas, é muito comum que as pessoas percam a sensação do corpo, né? Você começa a flutuar, você começa a sentir que você não tem peso, você perde, inclusive, um efeito que é muito comum em contemplação, você perde, por algum tempo, a consciência do eu. Você perde a consciência de você mesmo. Você se integra com algo que é infinitamente é, inexplicável. Tá? Então, eu só estou dizendo porque é muito comum que as pessoas que praticam chegam nesse ponto, elas tenham muitas experiências que estão presentes. Né? Então, que vocês não temam, não tentem racionalizar sobre isso, porque a mente não vai entender. Simplesmente aceitem e guardem para você. O que não fizer sentido agora, vai fazer em breve. Tá bom? Espero que tenha contribuído com você. A Rafa Christian, era fez uma isso. pergunta aqui. Pode Quando perguntar. se a gente dorme durante a meditação, a gente acaba às vezes pegando no sono. Ela falou que ela tem a sensação de que ela sai do corpo, é isso? Deixa eu Isso. ver. Pode falar. É muito como eu acabei de dizer, é muito comum que as pessoas saiam do corpo. Uma forma de você contornar isso, por exemplo, você, eu vou começar a fazer a meditação bem cedo. Logo que eu vou acordar um pouco mais cedo e vou fazer a meditação. Ótimo. Você pensa em fazer quanto tempo de meditação? Não precisa muito no início. 10 minutos, 15 minutos. O que você vai fazer? Você vai no seu celular, e você vai colocar uma música suave para despertar 20 minutos. Por quê? Porque nesses 15 que você pensou em praticar você dormir, na hora que estiver dormindo há 5 minutos, seu celular vai te chamar a atenção para você fazer sua rotina, seu trabalho humano. Entendeu? É muito comum as pessoas dormirem durante a meditação. Por isso eu sugeri a vocês que fizessem numa posição confortável, porém com a coluna ereta. Agora, se você quer dormir, faça a mesma coisa deitada. Você vai ter um sono maravilhoso. E assim, o fato e assim, dormir, muitas vezes, quando a gente está muito cansado, é uma coisa que acaba sendo até inevitável, né? Mas É, quando a gente entra num silêncio profundo e pega no sono, várias vezes, utilizando a música que eu utilizo de 1 hora, né? Quando eu entro no alfa profundo, eu meio que pego no sono, mas é impressionante como o estado que a gente fica. Eu automaticamente acordo antes da música terminar quando está na fase de encerramento. É impressionante como a mente sabe que ela está nesse estado. Então, o trabalho foi feito, o trabalho de conexão, porque nesse silêncio profundo, sim, quando a gente está só meditando, sem intenção, a única intenção é fazer o contato com o Criador. Quando a gente está nesse silêncio profundo, mesmo que a gente pegue no sono, esse contato está sendo feito. Você sim. está em evolução. Então, eu sempre acordo com muita gratidão e entrego, mas é normal, pode acontecer, né? É normal você pegar no sono, principalmente se você estiver muito cansado, né? É normal. É muito comum que as pessoas estiverem cansadas ou que estejam numa posição de mais relaxamento, né? Sem a coluna ereta, deitadas, por exemplo, que caiam no sono. Agora, se você estiver fazendo à noite, né? E já intencionar isso mesmo, né? Dali para frente você vai entrar na sua vida onírica, isso não tem problema. Você pode fazer normalmente, você vai ter um sono maravilhoso. Né? Você vai ter assim, uma forma de dormir bem eficaz, um sono mais tranquilo e profundo. Né? E não fique triste se você não se lembrar do que se passar durante o sono, porque, é igual o Christian disse, algum trabalho foi executado aí nesse tempo. Mais pergunta? Hello? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três.
Opa, então vamos para as cartas. Vamos lá então para a nossa leitura de hoje. Então, depois ouçam, né, esse trecho de novo para quem perdeu ou para quem quer rever, porque treinar essa semana é crucial, como na segunda-feira a gente vai fazer o exercício propriamente dito, a gente vai começar o exercício fazendo esse silêncio e para a gente poder, a própria música que vai ser conduzida, né, ela tem uma parte inicial que vai ajudar a gente a silenciar. Os primeiros 5 minutos da música é praticamente a gente silenciar, controlar nossos pensamentos, para aí vir a oração e aí começar o trabalho da purificação da consciência, né? Então vai ser bem bacana, quanto mais preparados vocês estiverem, mais o exercício vai fazer diferença. E se não conseguir entrar, não se preocupem, é cada um no seu tempo, o exercício vai ser feito, é um exercício simples, que Cristo pede para fazer várias vezes, né? Não é uma vez. Então, para vocês continuarem fazendo no dia a dia de vocês, conforme a necessidade ou conforme vocês conseguirem estar fazendo, tá? Então, vamos começar agora, então, aproveitar que acho que todo mundo está meio que em silêncio, vamos fechar nossos olhos. Respirando fundo. Imaginando essa bola saindo do nosso coração e começando a expandir por todo o nosso corpo, essa bola de luz dourada e branca. E eu vou fazer a oração e procurem sentir a oração no coração de vocês, cada palavra que for falada. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade, sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível, e que, quando eu quiser ouvir sua voz, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar em minha consciência terrena, tu entrarás em meu espírito e em meu coração mais e mais receptivo. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos respirar fundo e aos pouquinhos vamos voltando, abrindo os olhos. Todos comigo? Manda um joinha. Sim. Perfeito, ok. Então vamos lá. A leitura hoje vai ser da página 141 a 145 do PDF ou da 218 a 225 do livro. A gente vai ler agora, antes da sala terminar, né, que temos 11 minutos, né, vai dar para fazer a leitura, né, a primeira parte dela, eu dividi em duas partes. E aí a gente vai fazer os comentários na segunda sala, tá? Eu vou começar a leitura, não na 141, né? 141 é onde a gente tinha parado semana passada, mas eu quero começar na 140, naquela parte que fala, tem um espacinho e fala: a ciência nunca será capaz de apontar o fator motivador X. Que é para introduzir bem e para ficar bem clara a leitura dessa primeira parte, antes de entrar na prática da purificação. Podemos começar?
ok? Rafa, ok. Patrícia, ok. João, Marleidinha, beleza. Então vamos lá. Então vamos estar começando. Ok. Então vamos lá. A ciência nunca será capaz de apontar o fator motivador X a partir do qual surgem as energias que controlam a criação da forma individual. Porém, o que a ciência tem a dizer sobre a criação tem pouca importância para você como indivíduo. A ciência não mudará nem um pouco seu estilo de vida, sua saúde, seu ambiente, seus sentimentos pessoais e conquistas. O que você precisa saber, e o que vim expressamente explicar, é como escapar do impulso egoísta possessivo protetor que foi dado a você pelo ego para assegurar a sua individualidade e sobrevivência e sua aspiração inata para retornar à alegria e felicidade da qual surgiu a vida de toda a criação. Esta é a razão pela qual vim originalmente à Terra e por que venho neste momento, para fazer algo que nenhum cientista jamais poderá fazer para você. Ajudar sua alma a emergir dos confins de seu impulso egocêntrico e lançar em um novo programa de vida para seus pensamentos e emoções, que expressará diretamente a vida da consciência Pai-Mãe que foi injetada em você e em toda a humanidade no momento da concepção. Em virtude do próprio ego possuir o ímpeto elétrico da atividade e criatividade e os impulsos magnéticos emocionais de ligação e rejeição, o que quer que nasça do impulso do ego através de seus pensamentos, sentimentos e ações, estará carregado de vida física e eletromagnética que reproduzirá formas de vida idênticas, que serão finalmente materializadas na vida do ego criador. Essas formas criadas não se manifestam apenas como experiências, mas também perturbam o funcionamento dos processos físicos do seu criador e são a origem dos desconfortos físicos, dos vírus ou das doenças. Assim, é causa de grande alegria quando a alma emerge da consciência humana encapsulada pelo ego, pois a consciência espiritual ascendente criará as condições harmoniosas e vivificantes que ela guarda na consciência. Por outro lado, é causa de tristeza quando a consciência humana está submetida ao controle do ego, produzindo aborrecimentos e atribulações nas experiências da vida e na condição física em si. Portanto, digo, se você não gosta de seu mundo, tem o poder dentro de si para mudar as suas condições de existência exatamente onde você está, se tiver a fé e a vontade constante para fazê-lo. Repito de outra maneira para ganhar a sua atenção. Se você continuar no nível atual de pensamento e funcionamento humano, somente experimentará seu nível atual de existência humana. Você será obrigado a trabalhar duramente por uma vida mesquinha, marcada por inúmeros problemas tais como pobreza, saúde precária e vícios, imobilizado pelo medo desmoralizante e exposto a ataques mal intencionados de todo tipo. Suas condições atuais o sobrecarregarão até que você compreenda como mudá-las. Esta é sua oportunidade de ouro para assumir as rédeas de sua vida como nunca o fez antes, tomando o controle de seus pensamentos e emoções, seus impulsos elétricos e magnéticos, que são o molde de suas experiências futuras. Pois você é como um ceramista, que possui argila e diariamente molda vasilhas e utensílios para seu uso. A consciência é a argila, a substância com a qual você cria a sua vida, e cada condição relacionada a ela. Você sozinho molda a sua vida na forma que ela tem. Através de seus pensamentos você pode mudar seu futuro pessoal se levar em conta as minhas palavras, compreender suas verdadeiras origens, acreditar nelas e utilizar este conhecimento em sua rotina diária. Você pode afetar seu ambiente, seu lar, sua família, seu trabalho, as pessoas com as quais se relaciona, assim como também as plantas, os animais e o clima. O que você mantiver firmemente em sua mente é o que exteriorizará. Portanto, é crucial para o seu desenvolvimento espiritual e para o seu desenvolvimento pessoal humano que compreenda plenamente tudo o que estou tentando ensinar a você. Não pense que estas cartas que apresento são demasiado difíceis de compreender, passando em seguida para uma maneira mais fácil de encontrar a felicidade. Creia-me, não há verdade nem caminho mais fácil para encontrar o equilíbrio e a felicidade que você procura, porque minhas palavras descrevem a verdade universal da existência e da vida, com a qual você está atualmente construindo ou destruindo sua vida. Ao mesmo tempo, você pode ter certeza de que nunca poderá criar novas condições para você mesmo até descobrir por que e como criou condições negativas e destrutivas no passado. Tudo que você vive neste momento foi criado e colocado em movimento com pensamentos, palavras e ações no passado.
de modo que não se ressinta com suas circunstâncias atuais, uma vez que você mesmo as criou. Seja sensato, leia estas cartas e dedique toda a sua força e vontade para descobrir os meios que você usou no passado, em sua ignorância, para estragar a sua vida. Em seguida, tome as medidas necessárias para purificar a sua consciência. Talvez você se pergunte, por que devo purificar a minha consciência? Eu digo, você nunca semearia um campo de milho sem primeiro arar a terra e usar o maquinário para aplainá-la e espalhar o fertilizante. Se por ignorância você semear entre as ervas daninhas, em solo cheio de torrões, ou deixar de colocar o fertilizante, sua colheita será escassa e desigual. É a mesma coisa quando você mistura em seu terreno pensamentos egoístas e vive exclusivamente do seu conhecimento, força e vontade humanos. Você fica limitado em tudo o que faz. E inconscientemente você cria circunstâncias que limitarão a colheita de seus esforços. No momento que você perceber de onde realmente veio, busque o poder sobre o qual pode se apoiar para que possa realizar todas as coisas em sua vida e tome medidas urgentes para limpar as ervas daninhas. E assim, purificando o solo de sua consciência, atrairá o poder que impregnará e fará prosperar as suas experiências e atividades diárias. Poderíamos dizer que o poder é seu fertilizante, porém isto seria totalmente impreciso e falso. O fertilizante é um alimento químico inanimado para as plantas, enquanto que o poder que você pode extrair através da meditação diária é a vida que irá revigorar todo o seu ser, sua vida e mesmo as suas plantas, os tijolos de sua casa e suas instalações, muito além do que você acredita hoje. As pessoas que empregam toda a sua força de vontade para viver esta verdade veem os frutos inegáveis em suas vidas e, ao vê-los, sua fé e determinação aumentam. Assim, entram em um círculo de bênçãos e ficam surpresas ao constatar que outras pessoas possam resistir a esta verdade e que escolham ficar fora da harmonia terrena e espiritual na qual é possível viver. Se você estiver preparado para ouvir, ponderar e para meditar nas páginas seguintes, começará a compreender o que esteve oculto desde o início da criação. Vamos respirar fundo. E faltam 2 minutinhos. Eu vou pausar a gravação e vou mandar o link da outra sala para a gente estar voltando, tá ok? Ok, Christian. Pronto. Pode falar, Marledinha. Pode voltar porque você estava comentando. Então, quando ele estava ensinando as passagens, né, da meditação para fazer o silêncio, né, e conforme ele foi falando, eu já fui fazendo a prática, né, fazendo a prática e cutucando o meu amor para fazer. Não sei se ele fez. Aí eu entrei numa vibe maravilhosa. Eu parei de pensar, eu silenciei. Quando eu abri o olho, vocês já estavam conversando outra coisa e nem sabia. Você sentiu a oração diferente dessa vez? Total. A oração que eu fiz cantando. Muito bom. Eu fiz uma oração cantando. Foi maravilhoso. Antônio, segui todos os seus passos, porque a respiração consciente eu já coloco em prática, né? João agora, sabe, um pouco imperativo, né? Então a gente ensina, né? Então eu ensino bastante. Eu fui montado nessa estrada aí. Então, a respiração consciente eu já faço há muito tempo e passo para as pessoas, enfim. Esse processo de hoje, eu fui... você está escutando? Então, imagina, não escutei nada, eu estava longe. Silenciei. Que ótimo, maravilhoso. Que ótimo. Muito bom, muito bom. Que bom. Obrigado por compartilhar o seu resultado com a gente. Muito obrigado. Muito bom. Imagina, eu quero... Mas eu falo que é outra coisa. Desculpa, Christian. Se alguém, porventura, tiver alguma dúvida depois, pode questionar, tá bom? Pode perguntar. Pelo grupo. E assim, eu também fui entrando já nessa vibe do silêncio, né?
Tanto que quando eu fiz a oração já estava numa vibração totalmente diferente quando eu fiz a vibração das cartas hoje. Porque a gente já silencia mais, a gente já entra num silêncio, né? Então realmente é bem bacana. E aí então Eu vamos lá. senti diferente também. Oi? Bem diferente. Eu também senti bem diferente A hoje. oração, né? Bem diferente. Sim. Porque a partir do momento que eu comecei a falar, eu já fico visualizando e eu tenho uma facilidade para já entrar no estado com um pouco mais de rapidez, né? Porque quanto mais você praticar, mais fácil isso fica, né? Sim, sim, sim. Tanto é exatamente isso. Eu já fico no silêncio antes aqui, né? Eu começo a me preparar por volta de 6 e pouco, né? Então, aí quando você começou a fazer, eu já entrei no silêncio. A hora que eu fiz a oração, já estava numa vibração intensa. Então, foi muito, muito forte. E aí, vamos lá. Como foi a leitura hoje aí para vocês? Quem quer perguntar, questionar ou comentar sobre essa parte que a gente deu, sobre a introdução que ele vai fazer para a purificação da consciência? Alguém quer comentar alguma coisa? É legal, né? Quando ele fala para a gente preparar a terra, né? Para onde serão lançadas as sementes, né? Eu sei que o tópico aqui é a purificação da consciência. Mas tem outras partes também que a gente deve levar em conta, né? A purificação do coração, né? Não deixar que entre espinhos, entrem coisas ali que não sejam positivas. Eu achei bem interessante essa analogia que ele fez com o fato de se plantar alguma coisa, né? Exatamente, o conceito que ele passa, assim, porque a gente está desde o começo do estudo, Cristo vem nos ensinando as verdades da existência, então vem plantando sementes novas, né? Novas para alguns, reforçando para outros, mas todas as verdades que ele vem ensinando para a gente desde o início da carta 1, né? E se a gente não está com a consciência, só que se a gente não faz o trabalho de purificação da consciência, o que acontece? Vai vindo as sementes, só que quando elas começam a brotar, a gente ainda tem nossas crenças, os nossos desafios, as nossas limitações, os nossos medos, os nossos julgamentos, né? A gente ainda tem tudo isso lá. E aí acaba vindo uma plantação ainda cheia de ervas daninhas, cheia de não tão limpa. Então, o trabalho, esse exercício que ele passa de purificar a consciência é exatamente isso. É para que a gente absorva cada vez mais essas verdades e consiga trazer à tona o nosso verdadeiro eu, né? É a nossa alma, né? Que é o que ele comenta aqui quando a gente fala. Em virtude do próprio ego, cadê? Aqui mesmo, deixa eu ver. Esta é a razão pelo qual vim originalmente à Terra e por que venho neste momento, para fazer algo que nenhum cientista jamais poderá fazer para você. Ajudar sua alma a emergir dos confins de seu impulso egocêntrico e lançar um novo programa de vida para os seus pensamentos e emoções, que expressará diretamente a vida da consciência Pai-Mãe que foi injetada em você e em toda a humanidade no momento da concepção. Então é limpar realmente as crenças humanas e fazer a nossa alma emergir, quem a gente é em essência emergir, e aí a gente criar totalmente de acordo com a nossa mente divina. Marleidinha levantou a mão e a Márcia também. Pode falar, Marleidinha. Então, você entrou no assunto aí que realmente eu ia falar. Porque a nossa consciência e as nossas decisões está incluso o nosso livre-arbítrio, né? Então, o ego tem o ego positivo e o ego negativo também. Muitas vezes o ego faz bem em determinada situação. Mas quando você leva para um lado mais negativo e você planta, né, essas sementes em terras que não é tão frutíferas, né? Você tem que sair dessa terra e ir para uma outra terra para plantar frutos e plantar sementes para dar melhores frutos, né? Então, às vezes, a gente tem que pensar que muitas coisas que acontecem nas nossas vidas são o nosso livre-arbítrio também.
Então, precisamos nos conectar e tomar decisões mais sábias, né? E, assim, basicamente, né, o que precisa para levar uma vida melhor, mais saudável, mais conectada? Ser bom, ser boa, amar, né? Então, isso é a base, né? Sim, sim. Muito bom, Marleidinha. Pode falar, Marcinha. Primeiro, eu só gostaria de falar, né, com relação ao ensinamento do Antônio, que depois que acabou e voltou à sala, que foi comentado, eu não consigo nem me lembrar de quando você começou a oração. Eu não consigo. A hora que a Marlene falou que começou a oração, eu falei, mas o Christian fez a oração? Eu não sei. Eu entrei muito também que eu não consegui nem me lembrar. Agora pensando, eu falei, não, com certeza ele fez, mas eu não consegui me lembrar. E também, assim, eu gostei dessa parte que ele fala, que me pegou hoje cedo, ontem à noite, comecei a ler as cartas ontem à noite, fui interrompida muitas vezes por inúmeros fatores e voltei a ler-las hoje de novo. E essa parte que ele fala aqui, que tudo que você vive nesse momento foi criado e colocado em movimento com pensamentos, palavras e ações do passado. Aí eu comecei a pensar no meu momento atual, nos meus, né, os últimos anos, assim, o que eu estou vivendo agora. E realmente, se eu for pensar há 30 anos, né, há 30 anos atrás, algumas palavras, pensamentos, e principalmente palavras mesmo que eu disse, né? E algumas ações do passado refletem mesmo a minha vida hoje. E assim, é aquela coisa, você tem que pensar muito para falar mesmo, né? Para falar com convicção e inconscientemente. Eu sei que eu falei inconscientemente no passado algumas coisas. E está refletindo agora, sim. Muito bom, Marcinha, muito bom. Essa reflexão é excelente, é o trabalho que a gente tem que fazer, porque muitas vezes esse porquê e como a gente criou essas condições negativas e destrutivas do passado são crenças que estão enraizadas naquilo que a gente foi falando lá nesse decorrer da carta 6, desde criança, né? E que criou e que vem criando a nossa vida hoje, porque são pensamentos automáticos, né, que estão lá no nosso subconsciente e que o nosso ego acaba manifestando isso, né, de alguma maneira, e acaba criando aquelas situações que a gente não quer. Então é exatamente esse ponto de pegar esse ponto do porquê a gente criou isso, né, essa raiz, né, que é exatamente isso que a gente precisa purificar. É aquilo que a gente chama um termo que eu venho falando para vocês sempre, né? Da matrix humana, né? Então, é aquilo que a gente sempre fala do conceito da matrix humana, né? São os conceitos que vêm vindo desde quando a gente nasceu e que moldam a nossa maneira de agir, né? E para a gente conectar com a matrix divina, né, a gente precisa estar limpando tudo isso para a gente se conectar com a essência de quem a gente realmente é. Então por isso que é importante pegar, e aqui na sequência do exercício a gente vai aprofundar mais nisso. Alguém quer falar mais? Sim, obrigada. Obrigado você, Marcinha, pela contribuição. Alguém mais quer falar mais alguma coisinha ou vamos entrar na leitura e depois a gente abre geral? Rafa, tudo ok? João, Beth, Patrícia. Ok. Bom, então vamos lá. Ok, Rafa hoje está só na escrita. Vamos lá. Então vamos continuar aqui. Então eu vou ler um outro trecho, né? Depois a gente vai para a prática mais no decorrer. Vamos lá. Purificando a consciência. Enquanto você faz todo o trabalho necessário para a purificação mental e emocional, utilize minhas palavras das páginas anteriores que descrevem aquele que trouxe você e todo mundo para a existência visível e construa um estado de consciência e contato com a sua poderosa consciência divina. Desse contato virá a inspiração e a força para efetuar a purificação mais rapidamente.
Enquanto acontece a purificação, você experimentará uma nova felicidade e realização em cada faceta de sua vida. Você também receberá instruções inspiradas para a sua vida diária, seja durante a meditação ou como um raio de luz em sua mente quando está em paz e pensando em algum assunto rotineiro. Se não descartar ou rejeitar essas instruções e segui-las, fiel e cuidadosamente, estará dando seus primeiros passos para converter-se finalmente em um grande semeador e colhedor de ideias criativas de muito êxito em seu ambiente. Tudo o que estiver conectado com você florescerá e prosperará. Tudo responderá e o abençoará com nova vida. Se você se disciplinar e meditar diariamente com dedicação inalterável, finalmente começará a sentir uma resposta em fluxo daquele que lhe deu o ser, e as palavras que você utiliza ganharão um novo sentido. Elas serão preenchidas com a vida universal. Você ficará cheio de alegria e extremamente contente, porque então saberá que o poder é real, ativo em sua mente e em sua vida. Você começará a contar cada vez com mais confiança com o poder que começa a manifestar-se em seus assuntos. Você vai querer atrair outros para o seu estado de harmonia abençoada, pois os outros notarão e farão perguntas a você. Você estará experimentando um novo amor fraternal e vai querer compartilhar com os demais o que o faz feliz. Nunca será demasiado insistir nesta verdade, a necessidade de meditar, uma vez que muitas pessoas deixam a busca e a autodisciplina da escuta diária antes de ter purificado sua consciência totalmente e de ter chegado a esse estado de purificação interior tão necessário para estabelecer um perfeito contato com a consciência universal, a fonte de seu ser. Quando você faz contato, coisas que parecem milagres acontecem. Isto é o poder universal começando a tomar forma e se desenvolver em sua alma, corpo, mente, coração e circunstâncias de vida. Eu digo a verdade. Você pode confiar em minhas palavras sem reservas. Se você perseverar, chegará o momento em que realmente sentirá o contato e saberá que o fez. Então terá alcançado o momento mais crucial em seu desenvolvimento espiritual humano. Durante algumas horas, muitas almas se sentem elevadas e alegres antes que as preocupações diárias se intrometam em suas mentes e elas racionalizem a experiência, explicando-a em termos humanos. Não faça isso, pois perderá o que foi dado a você. Você atrasará em grande medida seu progresso espiritual. Se você lê estas palavras e tem medo de acreditar nelas, ou acredita que são insensatas, ou sente que perderá o prestígio se acreditar nelas, estará produzindo uma forma criativa em sua consciência que negará qualquer resposta construtiva que você poderia ter tido originalmente ao ler esta carta. Então eu digo, aprecie seus momentos de fé, conserve os seus momentos especiais de contato com aquele que lhe deu o ser, acredite neles e guarde-os firmemente em sua consciência e gradualmente você levará sua consciência espiritual às alturas, até uma grande visão interior e uma grande alegria. Eu repito, não deixe essas cartas de lado. Não posso insistir o bastante na necessidade de pensar nelas, recordar o que dizem. Se não as recorda, volte a lê-las outra vez e outra vez, até que tenham ficado gravadas em sua consciência. Quanto mais você meditar nelas diariamente, mais elas ficarão claras em sua mente e terão um significado cada vez maior para você. No final, verá que elas se tornaram como alimento e bebida para você, construindo sua moral e aumentando sua determinação para ajudá-lo a transformar as suas condições atuais em um estado de harmonia, amplo crescimento, prosperidade e paz. Grande será a sua inspiração e alegria quando você se der conta de que a imensidão daquele que lhe deu o ser é um poder radiante de êxtase sublime, que está além de sua capacidade de sonho e imaginação. É a realidade. Ele é a fonte do ser, a fonte de tudo que você vê em seu mundo vivo natural e em muitos níveis de existência que estão além daquele no qual você habita atualmente. Quando estiver recebendo abundantemente a consciência divina em sua mente, em você mesmo e em cada faceta de sua existência, então começará a ver a enorme diferença. Voltará a rememorar os momentos de estresse e infelicidade e verá que, gradualmente, as limitações de sua vida terão dado lugar a grandes bênçãos. Isso se torna um processo contínuo em sua vida. Mantenha seu coração firme. Verdadeiramente sou eu, o Cristo, quem está chegando a você e ao mundo através deste canal e destas cartas. Quero deixar especialmente gravado em sua mente a maneira como tenho feito declarações nas páginas anteriores para elevar seus pensamentos a um nível mais alto de consciência, descrevendo os benefícios que você tem ao trabalhar para elevar sua consciência,
desfazendo-se das tendências negativas mencionadas no início desta carta. Quero que você compreenda inteiramente que vim somente para ajudá-lo a desfazer-se dos pensamentos e emoções indesejáveis, impulsionados pelo ego, que atualmente controlam sua mente. Também estou aqui expressamente para encorajá-lo e ajudá-lo. Sim, para ajudá-lo a desenvolver em sua mente e coração todos os pensamentos e emoções baseados no amor que o colocam em harmonia com a consciência divina. O meu propósito mais urgente e amoroso é o de tirar você das sombras da existência nas quais atualmente habita e levá-lo para o sol da iluminação espiritual que espera por você quando controlar os impulsos do ego e torná-lo unificado com sua alma e o Pai Mãe Vida, entrando na harmonia do amor incondicional para todos. Essa parte eu vou encerrar aqui para depois entrar no exercício propriamente dito para a gente se preparar para a semana que vem. Quem quer falar alguma coisa e compartilhar? Alguém? Estão me ouvindo? Sim. Ok. Sim. Betinha, se identificou com algumas coisas que foram lidas dentro do seu depoimento que você leu a semana passada? Deu para nós a semana passada? Christian, hoje eu não tinha feito a leitura ainda, né? E eu acho assim que eu relaxei demais no momento da meditação. Eu perdi uma boa parte da sua leitura. Então não vou ter como comentar muito. Eu vou ficar mais atenta aos comentários. Na semana passada eu nunca tinha assistido a gravação, sabe? Porque às vezes não dava tempo. Uhum. E eu achei muito interessante. Então eu quero retomar a gravação e acompanhar a leitura com mais calma novamente. Mas eu estou aqui atenta agora. Tá joia. Entrou em alfa profundo, relaxou. Nossa Senhora! Faz parte. É nessa hora que assim, as informações a gente absorve cada vez mais, né? É por isso que assim, até isso até é um toque para a semana que vem, porque a gente vai entrar nesse estado de silêncio profundo. Então eu vou estar dando alguns comandos para vocês durante, né? Mas é bom que quando a gente está em meditação e no exercício da purificação, o comando ele vem automaticamente, porque a gente entra realmente nesse estado de auto-hipnose, né? Mas aqui na leitura, assim, é importante, se você conseguiu, se você estava concentrada, o teu coração absorveu a leitura. Então esse que é o ponto mais importante, esse que é o bacana. Quando a gente está nesse estado, a gente absorve muito com o coração e com a alma. Uhum. Alguém quer falar alguma coisa? Christian, Pode falar, Marcinha. tira uma dúvida minha nesse parágrafo que fala aqui, ó. Então eu digo, aprecie seus momentos de fé e conserve os seus momentos especiais de contato com ele. Esse conserve, ele quer dizer assim, não, poderia ser, eu não expor isso, ou não? Na realidade é um alerta que ele faz, aqui, esse final é um alerta que ele deu um alerta na realidade anteriormente, né? Porque tem muitas pessoas que, assim, o Antônio falou isso, muitas das coisas que foram faladas aqui, nesse parte da purificação, o Antônio falou lá no comecinho também, de fazer da gente silenciar para fazer o contato com o Criador, para que durante a meditação, quando a gente entra no alfa profundo, a gente vai receber as instruções inspiradas, seja na meditação ou no caso de dormir, Rafinha. Às vezes a gente não recebe na meditação, mas se a gente entrou nesse estado, a gente vai receber durante o dia como um insight que vai vir na nossa cabeça, né? O grande problema, Marcinha, entrando no que você perguntou, é quando às vezes a gente recebe instruções
e a gente começa a questionar: será que que o que eu recebi veio da minha mente ou veio do Criador? Será que eu estou criando tudo isso na minha mente? Será que o que eu recebi é real? E a mente fica tentando formular ideias em tudo aquilo e querer compreender coisas que às vezes a gente não precisa nem compreender, que é só executar. Então, eu vou dar o exemplo de quando a primeira vez que eu escutei a voz, né? Quando eu entrei num estado que eu realmente nem senti o corpo e a voz começou a conversar comigo. Se a gente tenta racionalizar tudo aquilo que é falado, que não é racional, é totalmente surreal, a gente acaba estragando tudo aquilo. É como se a gente estivesse duvidando. Então é como se a gente não tivesse não tivesse fé naquilo que foi falado pra gente. Então quando a gente escutar a voz e quando vier esses insights, a gente precisa acreditar e conservar, que isso vai fazer. Nesse ponto, nesse momento que a gente tem que conservar a fé, que aí vai vir a transformação. A gente não pode questionar ou duvidar, e tem muitas pessoas que fazem isso. Nesse momento, quando elas começam a entrar no silêncio, elas começam a entrar num conflito interno e elas acabam questionando elas mesmas e duvidando, e aí elas perdem tudo aquilo que foi dado. Então, por isso que é importante, quando Cristo fala aqui de meditar diariamente, né, ele fala aqui muito claro isso, da nossa dedicação na meditação para estabelecer o contato com o Criador. Então, e é nesse contato que vem as informações, que vem os insights, e isso que vai transformando a nossa vida gradativamente. Tá? Então, deu para responder o que você perguntou? Sim, exatamente essa minha dúvida. Você respondeu até o que eu queria perguntar, e talvez eu não me expressei tanto, e a sua resposta foi o que eu estava precisando entender. É isso aí mesmo. Eu preciso acreditar, eu não posso duvidar, porque se eu estou duvidando, né, não entendi. Perfeito, Cris. E você fez um ponto importante de falar para outras pessoas, né? Se as pessoas não estão na mesma conexão que você está, quando eu falo na mesma conexão, no mesmo grau de entendimento, não é entendimento, mas se as pessoas não estão na mesma frequência que você está, de compreender o momento que você está atravessando, você falar com alguém, essa pessoa pode falar algumas coisas que vão fazer você duvidar do que você recebeu. Então é bom até se conservar. Assim, não tem momento nenhum você compartilhar, por exemplo, num grupo como esse, onde as pessoas estão na mesma sintonia. Você comentar com a Lê, por exemplo, que é uma pessoa que está na mesma sintonia, ou algum amigo, amiga sua, que esteja nessa sintonia. Mas se você comentar com alguém que não está nessa mesma vibração, você acaba... essa pessoa pode falar coisas que vão fazer você duvidar. E se você entrar nessa onda, vai baixar a tua vibração, e isso atrasa o teu processo, o ponto que você chegou. Às vezes você tem até que retomar tudo de novo para vir. Só que quando a gente retoma, tem uma coisa que é principal. Quando a gente retoma, a gente criou no nosso subconsciente aquela dúvida. E aí a gente tem que desfazer essa crença da dúvida para poder acreditar de novo. Então acaba ficando até mais um pouquinho difícil, porque a gente criou uma barreira no nosso subconsciente. Nossa, Cris, perfeito. Adorei a resposta. Estava precisando ouvir isso mesmo. Antônio, você tinha tirado o microfone e achei que você ia comentar alguma coisa. Ou não? Não, eu ia complementar uma resposta sua para Marcinha, mas você já concluiu? Não tem nada a dizer, não. Só ouvir hoje. Não tem nada para comentar mesmo? Pode complementar, Antônio. Fica à vontade, hein? Não. Eu vou ficar de audição agora. Obrigado. Ok. Alguém quer comentar alguma coisinha a mais? Bom, então, a sequência da leitura é o exercício que a gente vai fazer a semana que vem. Então é aqui que vai ficar algumas tarefas para vocês estarem fazendo aí durante a semana, tá?
Então vamos lá, vou ler até o final e depois eu vou abrir geral para a gente comentar. Portanto, eu repetirei a lista de características negativas expostas nas primeiras páginas desta carta. Quero que as leia com cuidado e que observe suas próprias reações e sentimentos, conforme as passa vagarosamente em revista. A crítica, o sarcasmo, o julgar, o denegrir, o gerar inimizades, a intolerância, o ódio, os ciúmes, a agressão, os impulsos violentos, os roubos, as falsidades, as relações desonestas, a difamação. Como começar a desfazer-se de qualquer dessas distorções que você sabe que são parte de sua consciência? Não se envergonhe demais a olhá-las, uma vez que você é um ser humano e nasceu sob a influência destas características do ego. Assim, não tenha medo nem fique excessivamente desencorajado ao enfrentá-las. Dê o primeiro passo com total honestidade e anote-as em uma folha de papel. O segundo passo é pegar o papel, deitar e colocá-lo sobre o peito. Feche os olhos e recorra em pensamento à realidade divina, a fonte de seu ser que, você já deve compreender agora, é seu procriador amoroso, seu verdadeiro pai-mãe espiritual, que irradia generosamente de maneira contínua e consistente amor incondicional de pai e mãe. Dê a você mesmo um tempo para aquietar sua mente até que sinta que está se movendo além de sua própria consciência. Peça ajuda com fé sincera e espere uma resposta imediata, uma vez que está operando em consciência para tirar, dissolver e superar os falsos e desnecessários impulsos de rejeição próprios do ego em todos os dias no futuro. Com emoção, deixe claro ao seu pai espiritual ou realidade divina e, portanto, para você mesmo, que já não quer mais essas atitudes negativas egocêntricas em sua consciência. Peça inspiração e poder para esforçar-se em evitá-las ou negá-las deste dia em diante. Ao fazer isto, você está criando uma nova forma de consciência que agora começa a infiltrar-se e a substituir a sua consciência atual. Sua intenção torna-se agora sua realidade. As antigas características negativas que estão escritas em seu papel e foram levadas a seu pai espiritual, agora estão no limbo de rejeição de sua consciência. Essa rejeição consciente também é o meio pelo qual você atrai o poder divino à sua consciência, para ajudar você a fortalecer sua resolução e para recordá-lo de descartar qualquer impulso que possa trazer à tona novamente as características rejeitadas. Portanto, como provavelmente você percebe, a rendição e a meditação colocam em movimento um trabalho invisível na consciência, o qual será possivelmente inconsciente até que mais tarde você se dê conta de que as características desapareceram. Eu sinceramente desejo que você realize várias vezes essa meditação, utilizando o papel com suas características. Cada vez que o fizer, atrairá outra injeção do poder do Pai Mãe Vida à consciência para o seu propósito de superar e eliminar as forças e formas indesejadas de consciência. Quando estas se dissolverem, não mais atrairão para suas circunstâncias de vida as sombras negativas e infelizes que antes o atormentavam. Você estará percorrendo um caminho mais elevado que o conduzirá à liberdade. À medida que você progride, perceberá pequenas faltas de consciência em sua mente e coração que antes nunca pareceram ser erradas. Quando isso acontecer, deve passar pelo mesmo procedimento de anotá-las e levá-las com toda a fé ao seu Pai espiritual. Agora, ainda há uma coisa que você deve fazer para completar sua reconstrução de sua consciência. Em lugar de crítica, sarcasmo, julgamento, rejeição, calúnia, inimizade, intolerância, ódio, ciúmes, agressão, impulsos violentos, roubos, falsidades, relações desonestas e difamação, deve escrever em um papel, se possível em letras douradas, para dar um sentido de beleza e brilho aos atributos, as qualidades brilhantes da consciência divina que deseja possuir e expressar no futuro. Para estar em perfeita harmonia com sua realidade divina, seu Pai espiritual, cada atributo será alicerçado no amor incondicional e promoverá o bem mais elevado de todos, pois você já não buscará humilhar os outros para sentir-se maior e mais seguro de si mesmo. Sua consciência estará voltada para a afirmação dos outros e para a construção de tudo o que estiver ao seu alcance. Você buscará nutrir, alimentar, ensinar, proteger,
manter e satisfazer as necessidades dos outros e buscará amorosamente estabelecer ordem no caos das ações insensatas. Tendo escrito suas aspirações douradas na folha de papel, de novo deite-se e recorra à sua realidade divina, pedindo que os impulsos preciosos, a natureza do divino, se estendam gradativamente pela sua mente e coração e que se tornem a sua própria consciência. Quando isto ocorrer, sua alma será como um pintinho, bicando e bicando até romper a casca do ovo, para sair para o enorme e maravilhoso mundo e reunir-se com a mãe galinha, que espera pacientemente que seu filhinho a encontre. Isto é o que ocorre comigo e com todas as outras almas crísticas. Nós esperamos, observamos e ajudamos as pessoas que anseiam conhecer a causa do vazio de seu espírito, que dedicam seus corações para transcender as ocupações terrenas, aqueles cujas mentes estão sendo atraídas para propósitos mais elevados na vida, e que sonham em entrar em perfeita sintonia com as suas próprias almas e com a fonte divina do ser. Ansiamos amorosamente por estes viajantes espirituais, mais do que eles próprios possam suspeitar. Isso significa que esperamos amorosamente por você que está lendo esta carta. Quando você estiver novamente reunido com a fonte de seu ser, terá alcançado seus verdadeiros propósitos na Terra. Terá cumprido sua verdadeira missão na eternidade, e então deixe sua vida real começar. Você terá entrado no reino dos céus. Não direi a você que qualidades escrever para estabelecer a sua nova consciência. Estas devem vir de suas mais altas e melhores percepções atuais. Estude novamente a natureza divina da consciência divina, que percebi tão claramente no deserto e que relatei na carta 1. Deixe que esta natureza divina se torne a sua própria natureza. Quero que saiba que quando você empreender esta viagem com real sinceridade, estarei ao seu lado em cada ocasião. É meu mais querido desejo que você saiba que estou com você e que estou enviando apoio e força em sua busca para unificar-se com sua realidade divina. As vibrações estão muito fortes, não sei como estão aí. Este é o exercício que nós vamos estar fazendo na semana que vem. Então é legal ouvir de novo a leitura e ler de novo, mas toda essa condução que ele fez, eu vou estar fazendo com vocês na semana que vem, tá? A tarefa que vai ficar para cada um é pegar essas características negativas que Cristo coloca aqui no início dessa última leitura e colocar na folha de papel. Vocês vão colocar suas características, vocês vão ter a semana inteira para ir relembrando momentos, pede ajuda para ir relembrando e colocar características, e vocês podem ir além do que está escrito aqui. Se tem coisas que manifestam na sua vida hoje, como por exemplo, escassez, problemas em relacionamento que vocês têm com pessoas, por exemplo, de relacionamento abusivo, de coisas que se perpetuam ainda, que vocês ainda manifestam, vocês podem colocar características. Se sentem sentimentos de culpa, de mágoa, podem colocar isso também. Então tudo que vocês sabem que não faz parte da essência divina de quem vocês são realmente, coloquem nessa folha de papel, que é o que a gente vai utilizar no exercício na semana que vem, que a gente vai fazer aqui passo a passo. E ao mesmo tempo, na segunda parte, quando Cristo fala dos atributos para a gente, que são partes da nossa essência, coloquem todas as características positivas que vocês querem manifestar. Ele até dá o conselho para voltar a ler a carta 1, quando fala da natureza divina, para a gente lembrar quem a gente é, que a gente é saúde, que a gente é paz, abundância, prosperidade, amor. As características da natureza divina, que é crescimento, cura, proteção, satisfação das necessidades, o trabalho. Então todas as características que ele coloca ali, que fazem parte do nosso ser, vocês colocam aquilo que ressoar com o coração de vocês, tá? Porque o exercício vai envolver muito de arrependimento, de perdão, que é o que faz a gente passar pela parte 1,
e vai entrar na parte da aceitação, que aí começa a vir a cura, para vir o merecimento, para vir a rendição total e para a gente entrar num momento de gratidão e plenitude para a gente receber quem a gente é. A gente vai fazer o exercício de uma forma como egrégora, que vai ser muito profundo. Mas esse exercício simples, como ele dita aqui nas cartas, cada um pode fazer no seu dia a dia de forma simples. E isso dá um impacto importantíssimo na vida, dá um impacto significativo na vida de cada um, como ele descreve aqui. Tá? Então é uma coisa que a gente não fez no estudo passado, essa meditação profunda em egrégora, que é o que a gente vai fazer a semana que vem. Mas vocês já podem começar a olhar o exercício, se quiserem até já praticar, fiquem à vontade, mas se querem esperar a semana que vem para começar a praticar depois, fiquem à vontade, cada um vai no seu sentir, no sentir do coração, e aí a gente vai colocando aqui. E agora eu vou abrir, porque agora eu só quero responder, agora eu vou ficar igual o Antônio, ouvindo e só responder o que vocês me perguntarem sobre o exercício ou quiserem comentar alguma coisa sobre o texto. Eu vou deixar para espontâneo ou vocês querem que eu vou perguntando um a um? Eu vi que a Rafa caiu, ela já não estava em conexão muito boa por causa ela não estava nem com o microfone pelo jeito, né? Mas ela vai estar ouvindo com certeza. Vou passar um a um, pode ser então? Vocês me dão um joinha aí para ver se vocês estão me ouvindo? Ah, legal. João, você é o primeiro aqui da minha folhinha. Você quer comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa? Peraí, deixa eu só combinar com ela aqui dela fechar o seu áudio. Eu não estou conseguindo aqui. Pode começar, João? Eu vou tentar. Tá dando microfonia aqui com a... Mano, agora conseguiu. Ótimo. Bem, eu comecei aí na carta 5. Então, eu estou aprendendo muita coisa, né, Cristiano? Então eu não tenho muito o que comentar. Para mim é tudo uma grande novidade, é um grande aprendizado. E eu deixo realmente para você que tem uma experiência maravilhosa, e o Antônio, que não precisa nem falar, né? É um parceiro gigantesco aí para você também, que esclarece as coisas maravilhosamente. Então eu vou ficar ouvindo mais um pouquinho e posteriormente eu volto a falar ou fazer algum comentário. Pode ser? Pode, fica tranquilo, João. E assim, o importante é você entender, você entendeu a essência do exercício, né? Entendi, sim. Perfeito, então tá jóia. Betinha. Oi, Cristian. Pode falar. Eu vou continuar, eu vou ter que retomar mesmo, sabe? De um modo geral, né? Eu acho que na semana passada, quando eu estava ouvindo as cartas, que eu sempre, quando dá tempo eu faço a leitura, senão eu vou ouvindo. Eu acho que eu já tinha até chegado nessas páginas, sabe? Nessa segunda leitura sua, me veio assim uma coisa assim de tranquilidade, assim, sabe? É como se ao mesmo tempo que eu estava ouvindo a sua fala, tinha uma outra fala junto, sabe? No sentido assim de que eu estou no caminho certo, né? De que eu estou assim já há bastante tempo nessa busca de procurar eliminar esses, vamos dizer assim, maus hábitos que a gente tem muito, né?
E então, assim, me veio essa sensação, né? Não saberia fazer uma colocação em cima do texto propriamente dito, mas é como se é o que eu sempre falo, sabe? A sensação que eu tenho é que a cada leitura parece que está alinhavando tudo aquilo que de uma certa forma eu já conhecia, mas que ainda faltava alguma coisa para realmente começar a costurar tudo isso, sabe? E é isso. Pelo depoimento que você deu a semana passada, deu para ver que você já está bem alinhada. E essa voz que você está ouvindo aí é o teu. Você está no estádio. Você está no. Eu acho que você entrou no ponto de escuta hoje. Sim. Aqui. Então você está ouvindo a voz e ao mesmo tempo está ouvindo a mensagem chegando na tua mente que você está no caminho certo e realmente é isso mesmo. Sim. Acredite, confia e segue em frente. Sim, e assim, eu tenho sempre pensado muito no meu filho também, que está sempre aí num processo assim meio difícil, sabe? E a todo tempo eu penso que enquanto ele realmente não fizer essa purificação, mas eu não tinha ideia do que o que eu imaginava era esse termo, purificação, né? Mas eu sempre tenho essa sensação, sabe, que enquanto ele não eliminar esses maus hábitos, assim, né, vamos chamar dessa forma, ele não vai alcançar aquilo que ele realmente espera, né? Porque a gente realmente precisa estar, assim, nesse equilíbrio para, de fato, poder fazer essa conexão, né? Para, de fato, viver nessa harmonia e de que as coisas vão caminhando, né? Vão acontecendo, e isso é o sentido da vida, né? Sim, sim. Então, é isso. E hoje também, a hora que eu estava, ao mesmo tempo que vinha essa coisa de que eu tô no caminho certo, né? Me vinha também, né? De que o que eu penso para ele é tudo isso, né? Mas que ele ainda não está no tempo, que ele talvez ainda não tenha ainda chegado no tempo dele de compreensão de tudo isso, né? Então isso também me deixa mais assim aliviada no sentido de não ficar na preocupação, né? Que hora ou outra vai chegar o tempo dele de compreensão, assim como chegou o meu vamos dizer assim, há tão pouco tempo, né? Então não adianta eu ficar nessa preocupação em relação a ele, porque o tempo chega para todo mundo. A gente só não sabe quando que é o tempo de cada um. Muito bom, Betinha. Gratidão pela contribuição. Perfeita colocação. Patrícia. Oi, gente. Nossa, desculpa atrasada que eu cheguei hoje, mas deu para pegar bastante coisa. Foi maravilhoso hoje, viu? O exercício do Antônio, e agora você lendo assim os textos. Parece que foi caindo um monte de ficha aqui, né? A gente parece que vieram algumas coisas assim daquela caixinha de memória, né? De crenças que a gente vai adquirindo nessa jornada e que a gente tem que limpar mesmo, né? Desprogramar. Coisas que a gente ouve, ou coisas que a gente... nossos pensamentos são moldados por muitas experiências que a gente teve, né? De convivência e a gente tem que tirar mesmo, né? Essa carga. É um lixo, parece que é um lixo que a gente carrega, né? Pesado. E limpando isso, acho que
eu achei ótimo esse exercício que foi proposto, né? Porque é muito legal a gente escrever, parece que a gente... É muito bom escrever, né? Eu gosto de escrever. Então, eu acho que eu vou me dedicar aí, porque vieram algumas memórias aqui, de repente elas apareceram aqui, de coisa de muito, muito tempo, que eu acho que acaba me atrapalhando em algumas situações. Muito legal. O exercício do Antônio eu já estou assim com vontade de fazer agora na hora de deitar, para ver se eu durmo assim bem gostoso, viu, Antônio? Mas foi muito boa a aula. Isso mesmo, Patrícia. Faça, porque o sono é garantido. Eu estou aqui assim, mas foi muito bom. Eu deu para pegar bastante, viu, Antônio? Eu cheguei aqui, estava bem no comecinho ainda, mas foi muito bom. Parece que deram alguns insights aqui, assim. Estava quietinha, mas estava com o meu pensamento a mil aqui. Muito bom, Paty. Obrigado aí pela contribuição. Marleidinha. Imagina. Oi, meu bem. Estava pensando aqui, escutando as meninas falar, elas falaram praticamente quase tudo, Patrícia também falou bastante, e eu fico pensando assim, né? Quantas crenças que eu tinha, né, algum tempo atrás, e hoje eu já não tenho mais, né? Quando alguém me faz alguma coisa, eu logo perdoo. Imediatamente eu perdoo. Não espero, nem levo para casa, porque se precisar, né, eu acho que é bíblico isso, para quem conhece, vamos perdoar 70 vezes 7, mas vamos nos libertar para ter um autoconhecimento melhor e nos amar, né? Então, as meninas falaram, resumiu, né, tudo o que a gente precisava também ouvir, mas basicamente é isso. Quando as crenças que eu tinha alguns anos atrás, e mesmo depois, iniciando as cartas que eu não tenho mais, né? Ou entendi melhor algumas coisas, imediatamente, se alguém me fala alguma coisa, o perdão já está liberado. É isso, meu querido. Gratidão, Marleidinha, também pela contribuição. Obrigada pelos comentários. Marcinha. Eu acho que eu já falei o que eu tinha que falar hoje, mas eu só quero saber quantas linhas eu posso fazer das características negativas e das positivas, né, Antônio? Se eu posso encher uma folha inteira, se eu posso encher a outra, porque eu já comecei, já achei mais umas 10 só nessa aula, então assim, não tem limite, né, Cris? Pode, então, pode colocar tudo que veio na sua mente, pode colocar. Então tá bom, mas quero agradecer ao grupo de hoje, realmente a vibração estava ótima, muito boa, e a minha ansiedade de manhã valeu, porque a aula hoje e o grupo hoje estava demais. Muito bom, Marcinha. Antônio, sobrou tu? Opa, eu. Bom, eu não tenho sobre as leituras nada a comentar, não. Achei incrível Cristo se colocando à nossa disposição para nos auxiliar em todo esse processo. Eu quero agradecer as palavras gentis do João a meu respeito. Vou utilizá-las para me transformar numa pessoa melhor. Obrigado, viu, João, pela sua generosidade. E sim, eu vou começar a escrever essas características minhas aí. Acho que uma resma só de papel sulfite não vai dar, não. Acho que vou ter que arrumar. Porque você começou a ler ali, rapaz, aquelas características que a gente precisa curar, né, em nós. Eu fui fazendo X na frente de todas aqui, poxa. Todas elas estão marcadas. Vou ter que arrumar mais papel sulfite lá para poder preencher tudo direitinho. Gente, muito obrigado, viu, pelo estudo maravilhoso de hoje. Senti uma energia muito forte, muito forte. Eu acho que talvez até seja essa a razão pela qual eu estou um pouquinho lacônico hoje. Mas
Eu estou muito, muito agradecido a cada um de vocês, ao nosso grupo querido. Muito obrigado, viu? Muito bom, obrigado Antônio, também obrigado, mais uma vez gratidão por passar todo também esse conhecimento para a gente no início aí, realmente, se você pegar as entrelinhas do que a gente leu, você vai ver que está tudo entrelaçado com as coisas que você falou, então realmente é crucial isso para esse momento, tanto para a gente aprofundar a conexão na meditação, como para o exercício da purificação da consciência, que a gente vai fazer a semana que vem, vai ser importantíssimo aí entrar nesse estado de silêncio, né? Então bacana. Então, gente, então, só para reforçar, né, a gente tem aí 7 minutinhos, deixa eu ver. A gente tem 7 minutinhos, a gente vai fazer a nossa meditação final já, né? Então é só isso. Então fica de exercício cada um fazer as suas características negativas e positivas para a semana que vem numa folha de papel, né, em folhas separadas, que aí a gente vai estar usando na hora do exercício da purificação que a gente vai estar aqui fazendo em conjunto, né? Então a semana que vem a gente vai entrar na sala, a gente vai ter um bate-papo antes aí de uns 20 minutos, né? E aí depois a gente vai ter uma sala que vai ficar aberta por 1 hora, que vai ser 45 minutos pro exercício. E aí, vamos ter que abrir uma terceira sala para a gente fazer para fazer as trocas, né, das experiências que cada um sentiu. Mas vai durar as mesmas 2 horas, a diferença é o tempo da sala, porque a gente precisa de uma sala com 1 hora de duração pro exercício em si, né? Eu vou fazer os testes com a música direitinho para poder colocar aqui para vocês. Então aí a semana que vem é legal vocês estarem num lugar que vocês possam estar isolado, né? Isolado que eu falo é para vocês entrarem realmente no silêncio, numa posição confortável, com roupas confortáveis, numa posição confortável. Quem quiser fazer deitado, pode fazer deitado. Quem for fazer sentado, pode fazer sentado. O exercício vai ficar a música e eu vou estar dando o comando das partes da purificação, conforme aqui na orientação das cartas, chamando os mentores, chamando aí toda a ajuda espiritual que a consciência crística que pede para a gente colocar e que vai fazer toda a diferença aí na nossa limpeza, tá bom? Então aí para a semana que vem, para a gente se preparar, e aí e aí a gente sentir realmente e vai ter muita reverberação aí na nossa vida também, tá joia? Então vamos fazer o nosso silêncio agora. Temos 4 minutinhos. A gente vai fazer nossos 2 minutinhos aqui para a gente emanar essa energia para o todo. Então eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos, respirar fundo, entrar nesse silêncio que acho que todos nós já estamos, de pensamentos, e cada um na sua fé, na sua maneira de emanar. Vamos mandar energia para o planeta, para o reino vegetal, para o reino animal, para as pessoas, cada um, para quem quiser emanar, fiquem à vontade agora, e cada um à sua maneira, para a gente emanar toda essa energia para o coração de todas as pessoas, para o coração do planeta. Vamos lá.
Vamos respirando fundo e aos pouquinhos vamos voltando. E a chamada já vai terminar, gente. Então, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Gente, gratidão, gratidão, gratidão por hoje, gente. Muito, muito, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite, gente.